Enquanto fazemos essa gestão, vou começar a cumprimentar estas pessoas fantásticas que estão aqui hoje. Está bem? Natasha, boa noite. Não é bom dia, boa noite. Obrigado por teres vindo, teres acedido a este pedido, este convite, para vires participar deste webinar, onde nós vamos falar sobre o empreendedorismo em Portugal. Portanto, perceber um pouco das vossas experiências, ouvir as vossas partilhas, as vossas histórias, as vossas opiniões, para perceber o que é que se está a fazer em Portugal em termos de empreendedorismo, cada um com as vossas experiências. Bem-vinda, Natasha. Carlos, bem-vindo também. Obrigado por teres também aceito este convite. Vamos tentar, Obrigado, Pedro. Eu é que agradeço o convite. vamos Boa tentar noite a todos. partilhar, vamos tentar partilhar aqui o máximo dentro do tempo que temos para enriquecer um pouco mais aqui o conhecimento também dos empreendedores e aquelas pessoas que, no fundo, só têm a curiosidade de saber um pouco mais sobre isso. Bem-vindo, Lúcio. Bem-vindo aqui ao nosso webinar, nesta noite de sexta-feira. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco das vivências e experiências e falar um pouco sobre essa área que eu gosto tanto, que é de empreendedorismo. Fantástico. Então, Natasha, eu vou começar contigo. Eu vou-te pedir que, em poucos, um minuto, mais ou menos, contes aqui a tua história. Portanto, o que é que tu fizeste até aqui e o que é que fazes agora, para conhecermos-te melhor. Com certeza, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite e obrigada, Pedro, por este convite. É um gosto muito grande estar aqui convosco e boa noite. Cumprimento também o Carlos e o Lúcio, meus colegas de painel, e também aqui os ilustres convidados que vão chegando. Desejar um bom webinar para todos. Dizer que eu sou Natasha Correia, sou representante do Laboratório Farmacêutico do Olive, sou Senior Manager. Comecei num percurso ligado às ciências do desporto e à reabilitação física, depois evoluí para yoga e outras, portanto, dinâmicas, algumas terapias também, fui continuando a minha evolução a nível do coaching e, portanto, hoje em dia estou a especializar-me em mentoria do negócio e em evolução de carreira. O laboratório farmacêutico é efetivamente diferenciado no mercado porque trouxe um novo modelo de negócio que é o soft marketing, é um marketing não agressivo e oferece, além de educação para a saúde, oferece aquilo que é um produto diferenciado, comprovado cientificamente, testado, mas é biológico, portanto tem ali o bom dos dois mundos. Fantástico, fantástico. Portanto, estamos a falar de coisas totalmente inovadoras, que soft marketing não é algo que o nosso ouvido esteja acostumado a ouvir, portanto, temos aí novidades. Não é? Fantástico. Carlos Correia, fala-nos um bocadinho de ti. Então, a minha formação, desde já, boa noite aos meus colegas de painel. Obrigado, Pedro, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos que nos estão a assistir nesta noite de sexta-feira. Um pouco da minha história. A minha formação base é engenharia agronómica. Ao fim de trabalhei 3 anos por conta de outra, e ao fim de 3 anos abri a minha primeira empresa, que foi uma empresa de exportação de produtos alimentares. Ao fim de uns anos comecei a criar marcas próprias de supermercados. Depois comecei a tentar alargar os canais a outros produtos. Vi que havia uma dificuldade enorme, tanto a nível da certificação como na estrutura das empresas para exportar. Comecei a auxiliar algumas empresas nesse sentido e em 2015 dei por mim mais a dar consultoria e a ajudar empresas do que propriamente a fazer exportação e tenho dedicado a isso desde então. Hoje em dia temos como clientes regulares cerca de 70 empresas na Global Market Solutions e, e há imensas oportunidades de mercado que hoje vamos falar hoje, há imensa coisa a fervilhar. Quer dizer, entre empresas e empreendedores passam todos por ti, não é isso? Exatamente, exatamente. Fantástico. Lúcio, fala-nos um pouquinho de ti, da tua história. Muito prazer, eu sou Lúcio Roberto, é um grande prazer estar aqui. Eu aproveito para cumprimentar os meus colegas de painel também. Eu atuo na área de gastronomia há quase 2 décadas aí. E nessa área tive a oportunidade de empreender e passar por algumas grandes empresas, principalmente no Brasil, né? Hoje, aqui em Portugal, eu estou atuando como consultor de gastronomia
onde entre alguns clientes meus tem, por exemplo, a Gleba Padaria, onde atuo nesse processo de consultoria para implementação de novos produtos, de desenvolvimento, de gestão também na área de gastronomia. E também atuo como professor, palestrante e mentor, onde tive a oportunidade de lidar com diversos mentorados que empreendem, e tive a oportunidade também de empreender na área de gastronomia. Então, realmente é um tema fascinante que eu acho que hoje, essa noite, vai ser bem bacana poder partilhar com vocês. Fantástico. Ora, então, estão aqui apresentados os nossos convidados. Eu vou-me apresentar também. Meu nome é Pedro Martins e sou aqui aquele que faz isto acontecer. Ou seja, sou aquele que teve esta ideia de juntar estas pessoas e hoje falarmos um pouquinho de nós, passar aqui ao público português um pouco daquilo que é as experiências de pessoas como vocês, que são autênticos empreendedores. O que é que eu faço? Portanto, eu atuo aqui na área do digital, no mundo digital. Levamos soluções às pessoas, às empresas, soluções digitais que possam ajudar as empresas a encontrar um novo posicionamento no mercado. E represento a plataforma Business Point, que é a patrocinadora deste evento. Vou começar então aqui a lançar o tema, vou começar já aqui a puxar por estes empresários e empreendedores. Natasha, eu vou começar a fazer-te uma pergunta muito simples. Uma das questões que muitas vezes são colocadas é relativamente ao que é o empresário e qual é a diferença entre o empresário e o empreendedor. Tu consegues dar a tua opinião sobre isto? O que é que tu entendes com a diferença? Onde é que está a margem? O que é que faz o limite do empresário para o empreendedor? Obrigada. Então, é assim, um empresário é aquele que tem uma atividade económica aberta, portanto, tem uma empresa, é dono, gera a sua empresa, tem essa capacidade de fazer a gestão, de liderar a empresa e de criar, obviamente, o negócio associado a essa empresa. O empreendedor vai um bocadinho numa dinâmica diferente, porque toma a iniciativa de empreender. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar através de uma personalidade própria e com uma visão diferenciada, trabalhar e apresentar uma solução para um problema que encontrou. Portanto, acima de tudo, vai mais longe. Tem de ter características pessoais de liderança, mas acima de tudo de criatividade, de encontrar aqui soluções para aquele que é o obstáculo ou o problema e tem de trazer algo que acrescenta acima de tudo valor para esse problema, essa problemática encontrada. Fantástico. Então, a pegar um pouco nas tuas palavras, Lúcio, qual é a tua opinião sobre então aquilo que seria se nós tivéssemos que escrever uma lista sobre as características do empreendedor, no fundo aquilo que é o perfil do empreendedor, tu consegues identificar algumas características que tracem esse perfil, que no fundo, para poder ser empreendedor e ter sucesso, precisamos ter esta característica. Consegues ajudar-nos? Eu acredito que para ser empreendedor, eu acho que primeiro você, antes de tudo, precisa ser muito criativo, né? E eu acho que criativo e precisa ter um olhar atento. Porque identificar a dor de alguém, de um consumidor, é só um olhar atento mesmo que vai conseguir ter essa vivência, essa possibilidade, né? E aonde a veia criativa realmente vai saltar, né? E vai aparecer mais fortemente. Eu acho que antes de qualquer coisa, para ser empreendedor, já reúne necessariamente, ainda que seja um empreendedor, por exemplo, de necessidade, que quer resolver um problema pontual, porque em uma situação pontual, mas ainda assim, essa veia criativa, essa veia de olhar atento precisa estar muito bem ressaltada, e aí sim vai ser possível que ele encontre, então, uma solução para uma dor, para um problema, para uma situação. Além disso, tem que ser persistente, não é? Tem que ser Sim, lutador, tem que ser alguém que não desiste nem a primeira, nem, só desiste a última, porque já conseguiu alcançar, não é? sem dúvida, sem dúvida. Essa persistência é algo que está realmente no core, né, de quem quer empreender, no DNA de quem quer empreender, ser persistente, porque ele vai ter que acordar
todo dia acreditando que aquele é o caminho, e ainda que às vezes não encontre alguma força, a persistência vai ter que vencer. Fantástico. Carlos, queres dar mais alguma opinião sobre isto? Que é o perfil do. No fundo, nós só temos que olhar para nós, ver o nosso É, perfil. eu acho que todos nós temos, é um pouco falar de nós, e pegando aqui em dois pontos, um que falou a Natasha, realmente o empreendedor é aquele que cria, é aquele que não reproduz uma solução de outra pessoa, mas cria uma, uma solução. É o insatisfeito, é alguém que acha que o mercado ainda não oferece a solução perfeita para aquela necessidade, e busca, vai atrás, não tem medo de errar, porque normalmente quando se trabalha em criar soluções novas, erra-se, mas o processo de errar, aprender, tentar outra vez, a persistência de que tu falavas, acho que para ser empreendedor, não é aquele que não cai, é aquele que cai e que se levanta e que no dia a seguir recomeça. E acho que todos nós, na nossa vida de empreendedor, já passámos por isso. Sim, recorda-me um pouco a história de alguns dos maiores empreendedores do mundo. Lembro-me do homem do Alibaba, o Jack Ma, salvo erro, que conta que foi despedido 36 vezes. Ninguém lhe dava trabalho porque não o considerava capaz de desenvolver uma atividade, não foi rejeitado das faculdades onde tentava entrar, ou seja, foi aquelas pessoas que o venceu por um único motivo, nunca desistiu. Exatamente, Portanto, exatamente. foi rejeitado tantas vezes e depois nós sabemos que neste momento, penso que se não é o mais, é um dos homens mais ricos da China. Portanto, este Mas é o... isso, para a frustração, é algo muito, muito, muito DNA do empreendedor. Exato. Portanto, no fundo, nós somos um pouco o reflexo daquilo que nós que estamos aqui a dizer, portanto, que estamos aqui a falar sobre estes traços. Se nós não tivéssemos, em certa altura da vida, decidido que queremos empreender em algo, queremos fazer algo, e depois não desistíssemos, não é? Portanto, provavelmente teríamos sido mais um daqueles que teve uma ideia um dia e passado um tempo percebeu que trabalhar por conta de outrem era melhor e garantia o salário ao fim do mês e podíamos ir para o fim de semana passear com os filhos e a nossa vida circulava naquele círculo limitado, mas seguro, tranquilo, dentro de uma zona de conforto. Portanto, no fundo, trata-se da zona de conforto. É simplesmente lançar-nos para o mar alto e começar a nadar à espera que alguma coisa aconteça e não Sabes que desistir. isso foi a frase que um amigo meu me disse quando eu abri a minha primeira empresa. Ele basicamente diz: abre a empresa, despede, abre a empresa, depois tens que nadar. Atira-te ao mar, depois tens que nadar. Fantástico. Muito bem. Carlos, vou voltar aqui a questão a ti. Ahm, portanto, o tema mesmo deste webinar é sobre empreender em Portugal. Portanto, ou seja, Portugal é um país que há de ter as suas características e para empreender em Portugal existem negócios, existem nichos de negócio, no fundo, que são mais prováveis de encontrar o sucesso se apostarmos nessas atividades. Tu tens ideia do que é que neste momento em Portugal é o que mais justifica nós investirmos o nosso dinheiro, o nosso tempo e tentar soluções de empreendedorismo? É assim, neste momento, e eu acho que olhando um bocadinho para a conjuntura, para as necessidades que pulsam no mercado, nós vimos que a área da saúde, as pessoas vivem mais tempo, têm mais cuidados de saúde, toda a área da saúde ligada à saúde é uma área a investir. A área da alimentação, desde a preocupação com alimentos de maior qualidade, alimentação sustentável, eh, até a área do imobiliário, embora na área do imobiliário é uma boa solução para quem neste momento invista dinheiros próprios, não dinheiros a crédito. E temos a área digital. A área digital está transversal a todas as áreas. Se olharmos, nós hoje em dia queremos comprar um carro, qualquer coisa, até as compras do supermercado, e a primeira coisa que fazemos é agarrar no telemóvel. Por isso, tanto na optimização de processos, como na parte de marketing, de visualização das empresas, o digital é transversal. Fantástico. Ou Na seja, parte de turismo também, o nosso, o ok, nosso país
também está muito florescente e com grande procura da parte do turismo. E tu falaste em empreender na área alimentar. Hum, Lúcio, tu tiveste já tanto contacto aqui com o mercado português e, no fundo, o teu modelo de empreendedorismo é mesmo na área alimentar. Qual é a percepção que tu tiveste? Qual é a resposta do português? Qual é a tua ideia sobre este tema? Lúcio. Eu acho que o que eu acredito é que o mercado de alimentação, na verdade, o mercado de hospitalidade em Portugal, ele continua bem aquecido. O mercado de alimentação, assim como o Carlos falou, quando atrelado às novas tecnologias, tende a crescer cada vez mais, né? Eu acho que é extremamente importante a área alimentar ter esse olhar bem, ter esse olhar atento justamente para a tecnologia atrelada com a alimentação. Porque na área de alimentação, nós costumamos dizer que a área de alimentação é a última a entrar na crise e a primeira a sair, porque ela atende a algumas questões que são de necessidade básica, que é a questão fisiológica, mas tem também a questão do prazer atrelado à alimentação, né? E muitas vezes, quando a pessoa atinge um patamar econômico, ela talvez deixe de comprar um carro novo, ela talvez deixe de fazer uma viagem, mas talvez não vá abrir mão de, num final de semana, ir a um restaurante ou desfrutar dessa experiência que passa a entender como uma coisa mais de necessidade básica do que necessariamente de luxo, né? Então, é uma área que ela continua em franca ascensão, mesmo pós-pandemia, quando essa área teve que se reinventar de alguma forma, né? Porque foi atingida diretamente aí pelos fechamentos e tudo mais, pelos lockdowns, mas com essa reinvenção que vem justamente de atrelar a tecnologia a todos os processos, a forma como entrega, como recebe pedidos, foi como ela conseguiu se reinventar e a gente pôde perceber grandes players do mercado tendo uma evolução muito grande justamente porque se reinventaram e teve então essa veia aí do empreendedor que é não desistir, enfrentar o problema de frente e resolver, né? Então, o mercado de alimentação, acredito que continua aquecido, principalmente atrelado a novas tecnologias e a essa necessidade que existe do bem tratar, né? Do bem servir. E de que forma, Lúcio, nós fazemos essa ponte então da tecnologia com a alimentação e de que forma houve essa evolução tão evidente assim de pós-pandemia? A tecnologia dentro da área da alimentação, ela entrou em todos os elos da cadeia produtiva, né? A partir do momento que uma pessoa, por exemplo, dando exemplo de um restaurante, a pessoa chegou e sentou num restaurante, na verdade, ela pôde vivenciar diversas experiências que outrora não acontecia no pré-pandemia ou não tão fortemente. Como, por exemplo, o que a gente chama da era phygital, né? Hoje é muito comum, por exemplo, que é phygital, porque é essa mistura do físico com o digital. Então, é comum, por exemplo, a pessoa acessar o cardápio, o menu, antes de ir ao restaurante, para saber de fato se é algo que ela quer. Ela pode fazer uma reserva, ela pode reservar a alimentação. Então, isso precede ao momento que ela senta num restaurante, por exemplo. Mas a partir do momento que ela sentou ali, por exemplo, tem toda uma cadeia em que a tecnologia está envolvida. Seja na área de suprimentos, então, que você tem isso muito mais otimizado, e um estoque muito mais otimizado com isso. Seja o garçom que vai vir não mais com papel, mas talvez com tablet fazer o pedido, e isso automaticamente vai dar baixa no sistema de estoque e tudo mais, o pedido vai ser encaminhado para a cozinha, ou até mesmo ao final de toda essa experiência, né, de você conseguir colher uma pesquisa de satisfação que isso gera dados. E hoje a moeda mais importante, eu acho que hoje no mercado global são dados, né? E a partir do momento em que se entra num restaurante, que se tem toda essa experiência, é possível gerar dados
para toda essa rede, toda essa cadeia produtiva. Então, a partir do momento que a tecnologia entra, ela consegue acessar os diversos elos dessa cadeia e dar uma resposta muito mais eficiente para buscar satisfação não só para o consumidor, mas para todos os atores dessa cadeia. Sim, até porque os próprios restaurantes já incentivam a opinião do cliente no TripAdvisor, por exemplo, em que pode emitir ali uma classificação e essa classificação vai empurrar aquele restaurante para os primeiros lugares das pesquisas logo. Portanto, há logo ali uma aceleração dessa solução por parte dos próprios donos dos restaurantes, não é? Portanto, eles tendo esta apreciação, eles incentivam realmente o cliente a fazer esse testemunho, porque é muito importante mesmo para eles. Fantástico, fantástico. Carlos, queres entrar um pouco mais em detalhe em mais alguma dessas áreas? Olha, aqui um bocadinho, um bocadinho pegando também aqui na área digital, Portugal hoje em dia realmente está a sofrer uma revolução enorme. Nós tivemos imenso know-how dos chamados nómadas digitais que vieram para Portugal, trouxeram muito know-how. Hoje em dia temos muitas empresas com grande sofisticação no tipo de produtos que desenvolvem do ponto de vista digital, tanto soluções de software, plataformas. Realmente estamos, o facto da Web Summit ter estado em Portugal em todos estes anos, temos neste momento em Portugal clusters com know-how de ponta a nível global, o que é uma oportunidade para o restante mercado, as empresas poderem beber dessas soluções que, que optimizam imenso os processos. Para teres uma noção, hoje em dia, o melhor investimento que uma empresa pode ter a nível de tempo de retorno é em produtos digitais. Não eram produtos que tradicionalmente se consumissem, até que há uma certa barreira entre as pessoas investirem nesses produtos que não vem algo físico, o que vem é o resultado desses produtos, mas a nível de resultados e depois os números mostram que são investimentos muito produtivos. Natasha, neste caso, a pegar na questão do empreendedorismo na saúde e ainda a componente digital, essa é a tua área, não é? Queres falar-nos um pouco de como é que tem sido esta experiência aqui em Portugal do empreendedorismo na área da saúde? Claro que sim. Em primeiro lugar, sim, porque efetivamente a saúde é sem dúvida o maior investimento que deve ser feito e é onde há mais procura. Quando dizemos saúde, dizemos também a parte do bem-estar, da beleza, da cosmética, portanto, algo mais global, não é? Portanto, obviamente que primeiro, para trabalharmos essa área e para chegarmos às pessoas, temos de ser vistos e ser conhecidos e as pessoas saberem que cá andamos, não é? Então, efetivamente, esse mundo, que é o mundo digital, é um mundo que tem de existir. Portanto, nós só somos conhecidos se nos fizermos mostrar. E o que acontece é que, para chegarmos cada vez mais longe, independentemente do nosso modelo de negócio ser soft marketing, como eu disse há bocado, não é um marketing agressivo, não é um marketing que andamos aqui a forçar, mas é um marketing que não deixa de ser marketing e não deixa de ter de ser mostrado de alguma forma para as pessoas virem ter connosco e perceberem aquilo que nós estamos a fazer, porque efetivamente aquilo que foi dito desde que começámos este webinar, quando trazemos algo diferente, que é o soft marketing, ao partido até é algo estranho, mas o que é isso? Portanto, estamos habituados a tantos modelos de negócio e agora que modelo é esse? Ainda por cima associado a uma área que é a saúde. E efetivamente é a junção de dois mundos que são perfeitos, não é? Que é o levar mais longe a palavra através de ferramentas que nos permitem chegar às pessoas e agregar um valor e mostrar aquilo que somos, mas ao mesmo tempo apresentar um modelo completamente diferenciado, virado para a saúde e virado para aquilo que é o acompanhar da pessoa, do indivíduo, de uma forma muito específica e que efetivamente a pessoa sinta que estamos a fazer algo para essa pessoa, para ele próprio. O próprio modelo de negócio, não é? No fundo, deste projeto, desta empresa chamada Dualife, não é isto?
Certo. assenta no modelo digital, não é? Portanto, o próprio, ou seja, toda a comunidade de colaboradores, de representantes, de diretores, de team leaders, assenta no modelo digital, ou seja, todos têm a sua gestão das pessoas e dos produtos em si, assentos numa plataforma, e dessa plataforma é que nasce toda a interação, toda a venda, toda a integração das novas pessoas, não é? Uma das ramificações que nós trouxemos foi o microfranchisado. Portanto, nós somos considerados um franchising em modelo pequeno, sem aqueles grandes investimentos loucos dos franchisings que sabemos que não é acessível à maior parte das pessoas. Então, quando trazemos um projeto que é polaco, um projeto que estamos em toda a Europa, Estados Unidos e Canadá para começar, e o objetivo é aqui crescer, efetivamente que tem de apostar nessa plataforma e nesse mundo digital. Nós, inclusive, todos temos aqui uma loja virtual e todos também temos um escritório onde podemos utilizar essas ferramentas. E efetivamente é assim que, portanto, hoje estou aqui e estou a falar para Portugal, portanto, amanhã posso estar a falar para a Dual Life para qualquer sítio, qualquer canto, com as ferramentas até inclusíveis feitas nas próprias línguas para não haver aqui problemas de comunicação. Aliás, brincando aqui com o tema, até as nossas bulas, as nossas informações dos produtos estão disponíveis em 15 línguas do modelo Claro, que é para permitir este chegar a todo lado, este internacionalizar, através, neste caso, de Portugal, apesar da empresa ter uma representação principal polaca. Ok, fantástico. Lúcio, empreender em Portugal, sendo estrangeiro, empreender em Portugal. Portanto, é um desafio que por si só se mostra tanto mais difícil ou nem por isso. Qual é a tua percepção que tens sendo estrangeiro, trazer um modelo de negócio novo ou eventualmente até um modelo de negócio que já exista, mas tentar portanto, ser empreendedor em Portugal? Quais foram as dificuldades que sentiste? Qual é a tua opinião sobre isto? Olha, do ponto de vista de quem vem de fora para cá, eu acho que um ponto importante e que talvez seja um ponto de dificuldade de quem chega, né, é entendimento de legislação. Eu acho que isso é algo que é importante para que você consiga, de fato, fazer um negócio promissor. Eu acho que precisa estar atrelado às legislações. Então, talvez uma dificuldade seja o entendimento de legislações e falando, por exemplo, da área de alimentação, que ainda que a gente tenha alguns organismos mundiais que norteiam alguns pontos da legislação, ainda assim, cada lugar tem a sua especificidade, né? Mas isso eu acho que é uma dificuldade que qualquer estrangeiro que vá para qualquer país tem essa necessidade de entender, conhecer, apreciar e ir a fundo mesmo na questão da legislação. Passando por essa questão de legislação, acho que um ponto que talvez traga alguma dificuldade seja o entendimento do mercado, né? Conhecer, pesquisar, saber o que funciona, o que não funciona, é a grande dificuldade, né? Mas é um ponto extremamente importante quando se pensa em empreender, né? Que é conhecer. Conhecer. Acho que o empreendedorismo, ele nasce justamente com esse viés de resolver dor, de resolver problema, só que para isso você precisa conhecer exatamente quem está gerando aquela dor, né? Quem está por trás daquela dor, qual é o mercado, quais são as pessoas, quais são as situações. Então, a dificuldade que eu acho que é importante, que se encontra no empreender aqui em Portugal e pensando na área de alimentação, talvez seja as dificuldades oriundas do não conhecimento do mercado, né? Que isso vai acabar desencadeando uma série de outras situações, né? Porque aí, se você não conhece o mercado, você não sabe exatamente o que funciona. Mas a partir do momento que você começa a ter esse conhecimento, como lidar com o público, com culturas que são diferentes, apesar da aproximação da língua, ainda são culturas diferentes. Então, uma vez que soluciona-se isso, né,
eu acho que vai caminhando mais facilmente. Mas sem dúvida, acho que conhecer o mercado seja uma das grandes dificuldades. Num dos conteúdos que eu vi teus, que tu publicas, não é? Nas tuas redes, há um momento em que tu falas do cliente 4.0. Uhum. Queres-nos explicar o que é o cliente 4.0? Já agora. O cliente 4.0, ele vem justamente. Primeiro, a gente precisa entender que não temos mais um consumidor naquele modo antigo, que é aquela pessoa que é passiva, que só recebe o nosso produto, né? A gente já tem até novas designações, que é o prosumerismo, né? O prosumerismo é justamente aquele consumidor que participa efetivamente e tem essa mistura do produtor com consumidor, né? O prosumer, que é esse consumidor, ele quer participar efetivamente daquilo que ele está consumindo, né? Então, o consumidor 4.0 é o consumidor que tem, inclusive, a possibilidade e a capacidade de fazer com que o negócio avance, né? Porque ele é aquele que ele te recomenda, se você tem um produto bom, que atende à necessidade dele, ele vai recomendar, ele vai engajar, né? Essa palavra que está tão forte aí nos meios digitais, principalmente, ele vai gerar um engajamento, mas baseado numa experiência real, né? Então, o consumidor 4.0 é aquele consumidor que está envolvido com o processo. Estar envolvido com o processo, ele quer ter, inclusive, poder de decisão sobre a dinâmica geral da empresa, né? Como é que você lida com as questões, por exemplo, de sustentabilidade, quem são os seus consumidores, quem são, de onde vêm os seus insumos. Ele quer fazer parte disso e faz parte disso justamente para criar um elo, né? E ser um elo forte dessa relação entre consumidor, né? Empresa e consumidor. Nós continuamos a perceber que a mudança que há e a tendência que há do consumidor é cada vez mais o foco está na experiência que a pessoa vive, não é? Portanto, de antes focávamos mais no produto final, no resultado final, no que eu vou comprar e que eu vou levar para casa. Agora, o próprio processo da compra, o próprio processo de adquirir o serviço ou o produto já faz parte, essa experiência tem que ser muito boa, não é? Portanto, cada vez mais as novas gerações querem viver experiências, acima de tudo. O produto pode não ser o melhor, pode não ser a melhor solução do mercado, mas se o processo da compra num formato digital ou num formato presencial for boa, for um momento em que a pessoa sentiu uma boa experiência, vai voltar a comprar naquele lugar, mesmo que não seja o melhor produto. Portanto, há essa tendência que nós percebemos. Eu penso que isso também vai de encontro àquilo que tu falaste. Carlos, Natasha, querem comentar mais este assunto, este tema? Natasha, Não, podes força, falar primeiro, fala primeiro. com certeza. Eu acho que o Lúcio tocou aqui algo num ponto que, na minha opinião, é imprescindível, porque é a nossa evolução. Nós estamos mesmo a evoluir para isso, porque todas as pessoas querem fazer parte do processo. E é isso que faz parte. E é engraçado porque nós da Dual Life também dizemos que somos pro-consumers, consumidores profissionais, portanto, e vai muito em contra aquilo que estás a dizer também, Lúcio, e concordo plenamente contigo. Porquê? Porque efetivamente, cada vez mais o que se vive é a experiência, o que o Pedro disse tem muito sentido, porque é isso que as pessoas querem sentir a dinâmica e sentir o porquê que estão a fazer aquilo, mais do que só adquirir ou só ter, porque o ter muitas vezes, e se olharmos um bocadinho para trás do tempo, era aquela coisa de se comprar e até de se idolatrar mais do que viver aquilo que se comprou, porque era algo tão difícil de se ter quando remetemos um bocadinho ao passado. E hoje em dia, quando formos a ver, portanto, estamos a viver tão intensamente que se não passarmos pelo processo, não sentimos o processo e não sentimos que fazemos parte, portanto, acaba por ser só mais uma coisa que adquirimos. Acaba por ser só mais algo para pôr ali. E
nada melhor do que aquele cliente que sente que faz parte. Porque aquele cliente que sente que faz parte é um cliente que provavelmente vai recomprar e vai ser um cliente que é assíduo daquele serviço ou daquele produto. E, efetivamente, adorei, porque não tinha ouvido essa expressão do 4.0 e obrigada, Pedro, por teres alertado, porque efetivamente foi algo que também aprendi aqui hoje, mas passar que, independentemente da expressão que utilizas, que é fantástica, passar que é realmente das coisas mais importantes, é envolver o cliente, envolver o consumidor naquilo tudo que nós fazemos, para ele sentir que também é útil neste processo e para sentir que de alguma forma, que é isto que eu quero dizer, de alguma forma faz parte daquilo. Portanto, obrigada aqui por permitir também acrescentar um bocadinho, Lúcio. Deixa-me só acrescentar uma pequena coisa. Portanto, quando nós falamos 4.0, nós estamos a falar da quarta revolução industrial, que no fundo é aquela que nós estamos a viver hoje, que é a revolução da tecnologia mesmo. Portanto, e Internet por das isso nós, coisas. exato, associamos aqui a questão do 4.0, porque são tempos que nunca houveram. A velocidade é a moeda de troca neste momento. Quanto mais rápido os negócios fazem-se a velocidade da luz, e daí o É tudo 4.0. intenso. É tudo intenso. Carlos. Eu queria pegar aqui em dois ou três pontos que falaram, embora eu aqui no Lúcio estou do lado de cá, de quem recebe. E é uma coisa que fazemos muito, é o serviço de soft landing, ou seja, de alguém que vem para Portugal e que, para adaptar o seu business plan à realidade cá, ter uma leitura do que é o mercado cá, do que são as leis cá, do que é o enquadramento contabilístico e fiscal da sua atividade. eh, Isso é importante, porque realmente cada país tem a sua realidade, mesmo dentro da Europa. Eh, é sabido que dentro do Estado, para estar dada uma certa concorrência do ponto de vista fiscal, para atrair investidores, por isso o leque fiscal de cada país membro dentro da Europa, com alguma regulamentação, mas é diferente. Depois, pegando aqui um bocadinho também no ponto do consumidor, eu acho que se por um lado o consumidor passou a ter contacto com as empresas por via digital, passou a ser mais exigente eh, nos valores que a empresa defende, no produto, no que tu há bocadinho dizias, Pedro, no que está por trás do produto. Pode não ser a melhor solução, mas se calhar há uma preocupação ambiental, há uma preocupação, começa a haver imenso no norte da Europa, uma preocupação com o custo justo, que toda a gente na cadeia recebeu a sua cota parte da riqueza que produziu, a preocupação de não haver exploração de trabalho, nem haver trabalho infantil. Eu não quero comprar umas sapatilhas, por mais giras que sejam, se foram feitas à custa de qualquer desgraça humana. E acho que caminhamos muito nessa sensibilização do cliente. Por isso é que ele quer ser parte do processo. Ele quer viver, ele quer uma experiência, vale mais do que qualquer produto. E há esse engagement, a pessoa quer comprar alguma coisa com que se sinta bem, com que se sinta que a marca, quem compra, partilha dos seus valores. E isso hoje em dia já tem um peso enorme na decisão de compra. Vejam o quanto as marcas globais se preocupam hoje em dia em não até prescindem de lucro face a estarem envolvidas com produtos que sejam piores para a saúde, eh, ou que firam a sensibilidade dos seus consumidores. Exato. Era estes os dois pontos que queria aqui ressalvar daquilo que a Natasha e o Lúcio falaram. Esses aspectos todos que nós aqui falamos hoje, no fundo,
são pequenos detalhes que, para quem está a pensar em empreender ou está a pensar num novo modelo de negócio ou quer criar um posicionamento no mercado, são inputs necessários e ótimos para ajudar a definir aqui qual será o modelo de negócio. Um aspecto ainda aqui a vincar bastante a parte digital e a experiência do consumidor é principalmente no processo. Aquele processo da compra, muitas vezes, vamos ver aqui um exemplo muito simples. Eu vou fazer uma compra online, e-commerce, vou comprar algo online, não recebo um e-mail de feedback em que o processo foi completo, eu já tenho uma sensação de frustração, porque neste momento o digital mexe muito com a nossa emoção. Qualquer processo que nós fazemos, um site que nós vamos navegar, se ele não tem não nos gera uma boa experiência no botão que vamos carregar, na resposta à ação, ao call to action que nós ativamos ou utilizamos, automaticamente há uma sensação de frustração e nós abandonamos e vamos para outra solução. Portanto, agora nós estamos a falar em coisas tão delicadas e tão sensíveis que às vezes em menos de um segundo, nós tomamos uma decisão positiva ou negativa sobre um processo porque Uhum. não gostamos da experiência. Portanto, é muito importante estes detalhes quando vamos para a componente digital, porque esta malta mais nova, esta geração Z e agora os alfa, que são aqueles que já nasceram com os telemóveis na mão quase, nós temos que pensar neles. Aquilo que nós fomos criar, nós temos que pensar que eles são os futuros empresários, são os que vão comprar, são os que vão vender, são os que vão contratar, são os que vão despedir, tudo no formato digital. Portanto, temos que pensar neles e dar-lhes soluções para que eles possam realmente fazer isto tudo no formato digital. Senão vamos estar portanto, com os dias contados do nosso negócio. Não é isto? Concordam? Com Absolutamente, o mundo certeza. só anda para a frente. Sim. E estamos a falar de aqueles que são a geração Z, nascidos em 95, portanto, neste momento já são patrões, muitos deles já têm empresas e Pois. alguns com empresas já a faturar bem e com certo volume, e muitos até são patrões dos seus avós, que ainda trabalham. É curioso, é uma realidade que nós temos. Eu vou entrar noutro ponto agora bastante delicado do empreendedorismo. Cada vez mais nós ouvimos falar no empreendedorismo feminino, que, é- que no fundo é algo que começa a aparecer muitas vezes em vários formatos e ouvimos muito. Ora, ninguém melhor do que a Natasha hoje. Natasha, eu vou-te desafiar para comentar esta questão do empreendedorismo feminino, sem querer, claro, que ninguém nos esteja a ouvir sinta-se sensibilizado, mas vamos ouvir a tua opinião. Quando ouves falar em empreendedorismo feminino, o que é que tu pensas? Qual é a tua percepção? Olha, eu tenho uma forma particular de abordar esse tema. Ahm, Na minha opinião, a palavra é empreendedorismo e a seguir não há mais nada. Porque o empreendedorismo deve ser feito, ou deve ser criado, ou deve ser gerado pelo mérito e pela pessoa que está por trás. A pessoa é mulher, se é homem, se tem aquelas alterações todas mesmo a nível sexual, portanto, isso não interessa nada, é zero. Interessa é o que é que a pessoa tem capacidade de criar, o que é que essa pessoa, esse indivíduo tem ali facilidade de trazer de novo, de acrescentar valor, de modificar, até, portanto, correndo bem, de ajudar a economia. Portanto, independentemente de ser mulher ou ser homem. Até vou contar, se calhar, aqui uma história um bocadinho mais pessoal. Claro. Eu sou mulher, não é? Sou uma pessoa além de ser empreendedora, participo também ativamente no associativismo, na política e outras questões. Eu fui convidada para ser presidente da Assembleia de Freguesia da Zambuja. Estava grávida no final da minha gravidez, portanto, em plena campanha. Eu lembro perfeitamente, muitas vezes as pessoas olharem para mim, hum, pois, algumas até comentavam, como é óbvio, não é? As pessoas comentam. Então, mas tu vais ter bebê, não é? E sim, eu vou ter bebê. E também sou empresária, e também já sou mãe, e também sou aqueles papéis todos que a sociedade nos entrega.
E lembro-me perfeitamente que, portanto, quando tive o meu segundo filho, que é o Ari, que tem neste momento um ano e pouco, ahm, quem tirou a licença foi o meu companheiro, licença de maternidade. Portanto, isto ainda choca um bocadinho a sociedade, eu tenho essa plena consciência. Mas se nós olharmos um bocadinho, sou a empreendedora, da casa, portanto, ele tem um negócio tradicional, é empregado, uh, e eu é que tive a necessidade de ter uma continuidade na minha função, portanto, numa função, numa situação logística, tomámos aqui, familiar, obviamente, tomámos aqui uma decisão. Isto para dizer o quê? Para dizer que na empresa dele, portanto, se não me engano, não quero também estar aqui a induzir a erro, mas foi a segunda pessoa que tomou uma decisão dessas de ser o homem, e foi um bocado chocante. Uhum. O que é certo é que o que me choca é isso, o que me choca, passa a redundância, é isso ainda chocar, não é? Porque efetivamente, seja qual for a situação ou qual for o tipo de pessoa, o que importa é aquilo que ele é capaz ou é ela de fazer, de agir, de concretizar. Portanto, o mérito é algo que acontece por aquilo que é construído pelo Exato. indivíduo, pela pessoa. E isso, seja no empreendedorismo, seja em qualquer que seja a questão neste caso que estamos aqui a abordar. Porque efetivamente, qualquer das áreas de negócio até que estamos a falar aqui, ser um homem ou ser uma mulher faz alguma diferença? Ou o próprio resultado final é que pode ser um bocadinho diferente, consoante a intensidade, faltando a falar da Exato. intensidade, de que a pessoa que está por trás coloca nos projetos. Portanto, basicamente é isso. Eu tenho mesmo esta opinião um bocadinho mais própria, um bocadinho de que, efetivamente, as mulheres têm tanta capacidade como os homens, e eu acho que aquela luta pelo poder feminino, pelo empreendedorismo feminino, é uma luta que eu acho que essa luta até que acaba por criar algumas desigualdades. Portanto, não me faz, na minha opinião pessoal, muito sentido. Fantástico. Nós acho que aplaudimos. Eu, da minha parte, aplaudo a tua opinião, porque acho que sim, sim, nós olhamos para as pessoas cada vez mais e elas ou merecem ou não merecem, seja homem, seja mulher, não importa, ou merece ou não merece. Se conquistou e chegou àquele patamar de sucesso na sua vida, foi porque mereceu. Portanto, acho que seja homem ou mulher, portanto, temos que aplaudir realmente o sucesso das pessoas que são, como nós, como é o tema hoje, empreendedores, no fundo. Que o empreender é algo que realmente não tem sexo, não é? Não tem género. É empreendedor, é uma pessoa que realmente arregaça as mangas, faz-se a vida e luta por algo que não está ao alcance daqueles que fazem coisas normais. Portanto, se nós queremos atingir um nível superior, não dentro da normalidade, nós não podemos ser pessoas normais. Nós temos que estar acima desse padrão. Carlos, queres comentar sobre o empreendedorismo feminino também? Quero, olha, sabes que nós empreendedores, aqui está uma coisa mais fácil de estar dentro da comunidade de empreendedores. É que realmente quase todos nós partilhamos da opinião da Natasha. Aqui vence quem arregaça as mangas, vence quem luta, vence quem tropeça e se levanta, independentemente se é homem, se é mulher, no fim de contas, quem tem boas soluções, quem leva para o mercado boas soluções, há de ter esse mérito reconhecido. E eu acho que nisso é uma coisa que a comunidade de empreendedores, eu pelo menos vejo nos meus clientes, eh, pouco lidam. Eu tenho mulheres que têm clientes, mulheres que são donas de empresas de construção civil, que não era uma área tradicionalmente das mulheres, tanto na área de programação. Hoje em dia vejo tanto homens como mulheres a terem sucesso. Diferente a massa que são feitos no sentido da capacidade de luta, de resiliência, de dedicação.
aí sim, aí sim há diferença. No caso das famílias, eu hoje em dia acho que a nossa geração, nós vivemos tão a mil que aquela coisa do homem faz isto, a mulher faz aquilo, é quase gerido dia a dia, todos os dias. Nós, vi- nós vivemos, eu também sou pai e cá em casa vou ir buscar à escola, cozinhar, pôr roupa na máquina e tem que ser, toda a gente tem que fazer. Acho que já é Lúcio, coisa do passado, já é coisa do passado. exatamente. Lúcio, queres comentar também este tema? Olha, eu acredito que essa luta é uma luta que eu acho que nós estamos mais abertos à discussão para isso, tá aqui, nós discutindo sobre esse tema, mas ainda, para mim, eu tenho a sensação de que uma mulher empreendedora, ela teve que passar por muito mais coisas do que um homem empreendedor passou, porque a sociedade coloca muito mais carga, ainda que ela desempenha uma série de outros papéis que se hoje para o homem é um diferencial de repente, né? O pai que participa, quantas vezes a gente não ouve falar, ah, mas ele ajuda em casa. Não, não ajuda em casa, tem essa de ajuda em casa. Não faz o menor sentido essa expressão. E a gente está começando a discutir sobre esse tema. Então, eu acho que uma mulher que empreende hoje e que tem um sucesso, com certeza ela tem um mérito, talvez tá num patamar acima, porque teve que passar por diversas outras cargas que são colocadas dentro de casa, fora de casa. Então, acredito que hoje, falando em empreendedorismo feminino, as mulheres que se destacam estão à frente de uma luta que eu acho que pouco a pouco a gente vai conseguindo destruir isso. Acho que as novas gerações já começam a estar um pouco mais distante desse patriarcado que acaba trazendo isso como herança para dentro das empresas, para dentro das casas e tudo mais. Mas acho que aos poucos isso vai sendo destruído. Acho que as gerações, as novas gerações, a Z, a Alpha, até mesmo os boomers, né? Estão cada vez mais destruindo um pouco essa ideia de Uhum. haver essa diferenciação, né? Até porque se o mundo fosse totalmente gerido só por mulheres, eu tenho certeza que seria um lugar que teria no mínimo, uma sensibilidade muito melhor para lidar, uma inteligência emocional muito melhor para lidar com uma série de questões. Perfeito. Perfeito. São todas aqui as nossas opiniões que eu acho que no fundo estão perfeitamente alinhadas. Concordo, eu da minha parte concordo com tudo o que vocês três falaram e vejo também exatamente dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, nós já estamos aqui na reta final deste webinar. Eu vou pedir às pessoas que estão presentes que coloquem aqui questões no chat que nós possamos responder se estiver ao nosso alcance. Se alguém tiver alguma questão que queira pôr, por favor, no chat, nós conseguimos ver e vamos responder e indique a sua questão e para qual de nós os quatro é dirigida a questão. Está bem? Estamos neste momento, quem quiser tem esta liberdade. Carlos, estás sem som? Eu ia pegar aqui na pergunta há bocadinho da Marina, em que ela, na opinião dela, os fatores de decisão do consumo é exatamente a identidade, as crenças e os valores que as empresas hoje em dia defendem e que passam um bocadinho para e fazem chegar ao público. Acho que é aqui um tema que podíamos comentar. Lucas perguntou aqui se há algum incentivo de governo para pequenos empreendedores. Quer responder, Ah, Carlos? sim, neste momento há desde o Portugal 2030, o PRR, depende muito das áreas e depende da área do país. Hoje em dia há muitos programas para zonas de baixa densidade, ou seja, o interior do país. Agora depende muito das áreas, do que se quer investir. Há muitas áreas para energias renováveis, digitalização,
optimização de processos, diminuição de energia. Nessas áreas há muitos incentivos. Ok, ok. Natasha, queres responder aqui à Rita, uma questão que a Rita colocou? Qual é o maior desafio hoje em dia no mercado em que estão inseridos? Hum, a nível de saúde em si próprio, não tenho aqui grandes desafios, porque há cada vez mais uma receptividade maior para algo que é sustentável, que é biológico, mas sim, há um desafio muito grande ao nível do recrutamento, que tem a ver com aquilo que falámos um bocadinho há bocado também, que é efetivamente as crenças limitadoras. Muitas vezes vamos buscar outras pessoas, outros empreendedores, para continuarem aqui a desenvolver este modelo de negócio, para serem também representantes, como eu sou, e muitas vezes as pessoas, portanto, não era bem isto que eu queria. Eu estava à procura de um contrato de trabalho, daquele típico trabalho que nós conhecemos, não é? E porque, eu pergunto, mas porquê? E as pessoas dizem muitas vezes porque é algo mais seguro. E o que eu pergunto à pessoa, e o que é que aconteceu ao último contrato de trabalho que você teve? E a pessoa diz, fui despedida. E onde é que você vê de segurança aí? Mas não deixa de ser uma crença limitadora, porque as pessoas, portanto, hoje em dia já não há aquele trabalho como havia antigamente. Portanto, quanto mais poder nós tivermos sobre o nosso próprio negócio, mais capacidade nós vamos ter também de crescer. E, aliás, não há limites. Aqui não há limites. Temos uma progressão de carreira que é infinita. E temos, há bocado, o Carlos pegou aqui numa coisa que também, num tema que foi também bastante importante, que foi a partilha, daquilo que foi. O custo justo, a partilha dos rendimentos. Portanto, no soft marketing, por exemplo, os lucros são distribuídos por todas as pessoas que estão a fazer carreira. Isto é um custo justo, portanto, é algo que é justo para quem está a desenvolver o negócio. Mas às vezes ainda trabalhar isso, as pessoas estão tão formatadas que nem sequer estão disponíveis para ouvir algo que seja diferente. Portanto, porquê? Porque nós sempre ouvimos dos nossos pais: olha, tens de estudar, tirar um curso e conseguir aquele primeiro emprego que tu conseguires para o resto da vida. Portanto, é aquele filme da abelha, que agora não me lembro o nome, que é fantástico nesse sentido. Eu adoro ver filmes infantis com os meus filhos, né? Portanto, que é fantástico nesse sentido. Porque esse é realmente um desafio que eu ainda hoje sinto. Ainda há poucas pessoas que não têm. Portanto, ainda há poucas pessoas que arriscam a ser empreendedoras. Há bocado o Pedro disse algo que foi engraçado, que temos de ser um bocadinho especiais, não é? Não lembro exatamente a expressão que disseste, mas Fora até do aí um bocadinho normal, mais. acima do É, normal. fora do normal. Para sermos empreendedores, e é isso, portanto, as pessoas não estão disponíveis a sair daquilo que é o seu mundo, a sair da sua zona de conforto. Essa realmente é uma dificuldade que nós sentimos. Olha, podes continuar. Aqui a Marina Uh, fez uma questão para ti. Como manter a motivação e engajamento de equipas quando falamos de empreendedores e empresários independentes, principalmente no marketing de relacionamentos? Olha, eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande. O modelo de negócio, em que eu trabalho, já por si, cria uma motivação muito grande, porque está direcionado para as particularidades de cada indivíduo. Não é? Porque é assim, normalmente nós estamos habituados a termos de nos adaptar às características das empresas. Não é? As empresas funcionam assim, têm estas normas e nós adaptamos. E o soft marketing eu consigo muito facilmente manter aqui essa motivação. Porquê? Porque é a própria empresa que se adapta à individualidade de cada membro que está inserido. Porque nós, inclusive, temos pessoas de tudo. Temos pessoas só para a saúde, só para o desenvolvimento pessoal, temos pessoas para fazer carreira, portanto, todo tipo de questões. E então o próprio modelo de negócio, por ser diferenciado, acaba aqui por, efetivamente, neste marketing de relacionamentos, manter essa motivação acrescida, não é? E depois há aquilo que nós falámos no início, que é importantíssimo. É preciso a própria pessoa que, portanto, é empreendedora ou que é independente, é empresária independente, ter uma característica que falámos muito, muito no início, que é a persistência, que é o não desistir ao primeiro desafio.
Porque a vida é mesmo assim, portanto, eu tenho um bebê que começou a andar, ele volta e meia cai, só que ele levanta-se logo a seguir. Porquê? Porque ele não ficou com aquela memória traumatizante da queda. E o que acontece muito é que nós olhamos para qualquer obstáculo e vamos buscar memórias que estão profundas, que estão antigas, e isso bloqueia-nos o continuar. Então é importante percebermos que faz parte do processo cair, faz parte do processo ter desafios, os quais alguns até são difíceis, até mexem com a nossa estrutura pessoal. Portanto, estas são questões de trabalhar a persistência da pessoa. E há muitas técnicas que se podem trabalhar, inclusive a Marina aqui com o coaching também. Há muitas técnicas que podemos efetivamente abordar pessoalmente, lá está, com o perfil da pessoa, com a individualidade da pessoa, para ela conseguir manter essa persistência e depois, obviamente, uma motivação contínua. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu diria que não temos mais perguntas. Há mais alguma questão? Batemos aqui Obrigada. nas 22, que é dizer que fizemos aqui uma hora fantástica. Foi muito bem controlado o tempo. Foi ótimo, foi ótimo. Mais alguma questão para fechar? Não? Estamos confortáveis. Vamos aqui já de voo para o nosso fim de semana. Com a sensação de que hoje fizemos algo em favor também das pessoas, partilhamos aqui as nossas experiências, as nossas opiniões e de alguma forma contribuímos também para o melhor de quem vai ouvir. Portanto, as boas notícias é que este webinar vai ficar disponível depois na plataforma businesspoint.pt. Portanto, que é este projeto, que já não é projeto, que já é uma realidade, que é uma plataforma de negócios, onde as empresas podem encontrar aqui soluções para fazer o seu próprio marketing, criar a sua própria imagem na web, ter aqui uma forma muito mais visível e forte de anunciar aquilo que faz, portanto, aqui no mundo digital e focado nas empresas. Portanto, é uma plataforma que procura não dispersar como as demais redes sociais e focar aqui no negócio. Fica o convite para todos visitarem a plataforma também. Alguma questão é só, portanto, utilizar os meios da plataforma para entrar em contacto e nós vamos ajudar. Quero agradecer de coração a estas 3 pessoas extraordinárias que estiveram aqui hoje. Obrigado, Carlos. Obrigado, Foi Pedro, fantástica pelo a tua participação. convite, e obrigado ao Lúcio e à Natasha pela partilha destas experiências. Bons negócios a todos. Obrigado, Natasha, por ter estado aqui também. Eu é que Teres- agradeço, foi um privilégio e obrigada também pelas perguntas, pelos convidados e foi muito interessante aqui conhecer o Lúcio, o Carlos e também fazer aqui partilhas e ver que também estamos em sincronia com muitos dos nossos pensamentos e também de algumas ações. Obrigado, Lúcio, por Muito estares aqui obrigado, conosco. Pedro, pelo convite. Obrigado, Carlos. Obrigado, Natasha, aí, por compartilhar. Eu acho que fica aí todo esse conhecimento. O conhecimento está disperso na sociedade e acho que isso que é mais importante. Ótimo. Eu tenho a certeza que aqui o Carlos não conhecia a Natasha não conhecia o Lúcio não conhecia o Carlos. Vocês vão criar aqui de alguma forma também já mais proximidade. É o networking também a funcionar, não é? Nós juntamos pessoas e as pessoas vão ter muito interesse em se reencontrar e partilhar aqui mais experiências, eventualmente até oportunidades de negócio. Portanto, fica aqui a vontade então de repetir, não é? Fazermos outro evento semelhante a este, numa outra oportunidade faremos. Quero-me despedir de vocês 3, destes participantes que estiveram aqui connosco. Divulguem, nós vamos depois partilhar, portanto eu tenho o contacto, todas essas pessoas que estiveram aqui presentes, vamos partilhar o link depois se quiserem rever ou partilhar ainda nas vossas redes também este conteúdo, que no fundo nós estamos a entregar conteúdo para ajudar os outros. Foi um prazer estar convosco. Até breve.